Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma ação organizada e idealizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, criada pelo SESI, aqui da sede, do distrito e também aqui da nossa escola. Queria convidar para subir aqui, para dar as boas-vindas a todos vocês, os representantes dessas comissões. A Maílde, que representa a CIPA lá da sede, a Rose, que representa a CIPA do distrito, e Edeane, que representa a CIPA aqui da escola. Para que todos conheçam, sabemos que essa palestra vai ser gravada e depois transmitida para todos os nossos colaboradores, então é importante que todos conheçam quem são os representantes dessas comissões que estão à frente de todas essas ações que a CIPA tem organizado. A Edeane vai falar em nome de todas as comissões para dar as boas-vindas a todos nós que estamos aqui e a vocês que vão assistir posteriormente essa palestra. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Agradecemos a participação. Em nome da CIPA, que nós aqui estamos preocupados com a prevenção e a qualidade dos nossos empregados. E, assim, dizer que é um prazer fazer parte da comissão da CIPA, em ser presidente, aqui também da escola. E é isso, vamos aproveitar. Aqui nós recebemos com palmas e aplausos calorosos, viu, Juliana? Seja bem-vinda, agradecemos pela sua disponibilidade. Rose, Boa tarde a todos, eu sou membro da CIPA, sou gestora do SESI Distrito e estou aqui para falar junto com vocês. Gente, boa tarde. Eu sou a Maílde, sou presidente da sede, estou como presidente da sede no momento. Também no momento, estou como tesoureira do sistema que é um desafio muito grande, porém, eu acho que pessoas são constantemente desafiadas porque os desafios vêm para isso, para nos mudar, como pessoa. E estou feliz ao mesmo tempo e sei que a nossa comissão está fazendo de tudo e está bem atuante. E deu as boas-vindas para todos vocês. Obrigada. Obrigada, meninas. Podem voltar para a plateia. E agora nós vamos dar continuidade à nossa programação, lembrando que nós tivemos essa palestra também no período da manhã e agora à tarde nós vamos fazê-la novamente. Essa palestra foi viabilizada por uma parceria que a CIPA fez com o CETER. Por isso, nós estamos aqui com a nossa profissional, que eu vou já apresentar para vocês. E por que esse tema? No mês de março, nós temos duas datas bem marcantes, que é o Dia Mundial do Rim. Alguém aqui sabia que existia o Dia Mundial do Rim? Esse dia foi dia 9. E teve também o Dia Mundial da Água, que foi dia 22. Então, nós vamos unir essas duas temáticas. Por quê? O rim é muito importante para todos nós e a água também. E muitas vezes no nosso dia a dia, principalmente no ambiente de trabalho, muita coisa para fazer, a gente acaba esquecendo de beber água. E isso acaba prejudicando também a saúde dos nossos rins. Por isso, a CIPA, preocupada com esse aspecto, trouxe essa temática para essas palestras no dia de hoje. E para falar um pouquinho sobre a saúde dos rins, nós vamos ter hoje aqui a nossa amiga, já virou amiga da gente, que ela vai estar aqui hoje e amanhã com a gente. Ela é a Juliana Lopes, é enfermeira, professora de Educação e Saúde lá no CETER, especializada em urgência e emergência e pós-graduanda em obstetrícia. Vem para cá, Juliana, seja muito bem-vinda. Uma salva de palmas para ela. A Juliana vai estar aqui com a gente hoje falando um pouquinho sobre a saúde dos rins e amanhã também ela vai estar conosco ali na sede, na sala de treinamento. Lembrando que todos vocês estão convidados, nós vamos ter uma programação com aferição de pressão,
glicose e o IMC. Lembrando que para fazer o exame de glicose tem que ter o jejum de 12 horas. Então, não pode ser mais que 12 horas, porque dá alteração no exame. Então, controlem aí o horário da janta para poder fazer esse exame que vai começar a ser feito a partir de 8h30 da manhã, lá na sala de treinamento da sede. Tá? Todos vocês já estão convidados para participar dessa ação que é realizada pela CIPA. E agora eu passo o microfone para a Juliana, que vai passar todas essas informações a respeito da saúde dos rins para todos nós. Obrigada, Juliana. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Juliana, tenho 24 anos, eu sou tudo isso aí que ela falou já. Quero primeiramente agradecer, né, ao SESI por estar me acolhendo, juntamente eu, o meu colega Francisco, e amanhã vou trazer meus alunos. Então, desde já, fica o meu agradecimento, tá? E eu vou trazer algo que é muito importante para mim, tá? Particularmente. Então, eu tenho um pouco de propriedade nisso aqui, que é a água, tá? Para quem não sabe, gente, a água hoje, no dia em que nós vivemos, ela é muito importante. Por que hoje? Porque o dia em que nós vivemos. Porque hoje as pessoas estão mais sedentárias, mais dentro de casa, as circunstâncias de trabalho mudaram. Hoje, por exemplo, você dificilmente no seu dia a dia vai ter um motivo para beber água. Qual seria esse motivo? A sede, tá? Então, o que acontece hoje é que a gente espera a sede para poder beber água, tá? Então, com muito comodismo sedentário, a sede não vem. Aí, o que acontece? Você não bebe água, tá? Então, eu venho falar disso hoje e fazer o seguinte questionamento, para ficar aí na cabecinha de vocês, como reflexão do início até o fim dessa palestra. Você já bebeu água hoje? Já? Levanta a mão quem já bebeu água hoje. Tá. Parece que todos levantaram a mão, mas eu ainda acho que alguma pessoa aqui está se lembrando agora de beber água. Eu tenho certeza. Aí você pergunta, todo mundo levantou a mão. Mas aí eu pergunto, qual foi o momento que você bebeu a água? Quando acordou? Né? Depende também. Se você levantou a mão porque bebeu sua água, lá no início, quando você levantou, acordou, é mesmo que nada. Se você passou todas essas horas, chegou aqui e ainda não bebeu água, mas eu bebi um refrigerante, eu bebi um suco natural, eu bebi um chá, eu bebi uma cervejinha no almoço, mas não é a mesma coisa, gente. Tem os líquidos que servem como complemento, vocês sabiam? Então, se vocês fazem a ingestão desses líquidos, é como se vocês estivessem estimulando a ingesta de líquidos normal. Por exemplo, o café, o chá, deixa eu ver o que mais, o suco natural, todos esses sem a adição de um componente. Vocês sabem qual é? O açúcar. Então, logo, se você bebeu um refrigerante, não entra, tá? Ou se você bebeu aquele suco, com a adição de açúcar também não entra, ou aquele chá e vice-versa. Tá? Até mesmo leite, depende, tá? De que origem ele é, se é origem vegetal, tá? Então, entra todos esses aspectos. Mas, sim, os restantes do líquido, que não seja água pura, ele pode entrar como complemento, mas nunca substituir a ingesta de água, tá, gente? Pode passar. Aí, a gente traz aqui a água relacionada ao sistema urinário, que eu vou já explicar para vocês o que tem a ver a urina com a nossa saúde, tá, gente? Qualquer urina dessa aqui presente, a não ser essa aqui mais clarinha, pode estar indicando alguma doença,
quer dizer que seu rim está doente, quer dizer que seu fígado está doente, tá? Quer dizer que seu trato urinário está doente, tá? Então, quando a gente fala de patologias, a gente pode sim relacionar a urina, tá? Então, o sistema urinário, como vocês podem ver, pode passar. Pode passar. Então, nós temos o sistema urinário como responsável não só pela produção que começa lá. Vocês sabem qual é o órgão que começa a produção de urina? Nos rins, tá? Começa lá nos rins, como também até mesmo a eliminação, a excreção dessa urina pela uretra, tá? Então, vai desde a produção até a eliminação. Aí você me pergunta, e a água? A água é importante por conta disso. O rim, ele está ali para filtrar todas as impurezas do sangue. E ele só vai conseguir isso se tiver a ingesta de líquido. Ser humano nenhum pode viver sem água, porque a água, ela nutre todas as células do corpo humano, tá? Então, tudo, a gente está falando do rim, mas todos os órgãos dependem da água para sobreviver, para funcionar, tá? Então, nós temos aqui 2 rins que formam esse sistema urinário, temos 2 ureteres, temos uma bexiga e, por fim, a nossa uretra. A uretra feminina e a uretra masculina, que tem uma pequena diferença. Pode passar. Então, nós temos rim, ureter, bexiga e uretra. Pode passar. Vou explicar para vocês aqui. Temos aqui o nosso rim direito e o nosso rim esquerdo. Vocês percebam que ele tem o formato de um grande feijão, tá? Aqui é onde vai acontecer a filtração desse sangue. O que quer dizer? Me explica melhor. Quer dizer que ele vai tirar todas as toxinas, todas as impurezas que não servem para o nosso organismo. E sabe para onde vai tudo isso, esse resto, que não vai caber no nosso organismo, não vai favorecer nada, vai lá para a bexiga. Só que nesse processo, para ir lá para a bexiga, ele tem que passar pelo ureter, tá? Então, ele vai até a bexiga. A bexiga é essa bolsa, tá? Amarelinha, elástica. É lá onde vai ficar armazenado tudo que vai ser excretado para fora. E o que é? O que vai ser excretado? Toxinas? Só toxinas? Principalmente, nós vamos ter a ureia, o ácido úrico, a amônia, tá? Tudo para ser excretado, porque não favorece nada no nosso organismo, nos adoece, tá? Então, se já pensou um rim, por exemplo, com insuficiência, né? Uma pessoa com insuficiência renal, ela não consegue fazer essa excreção. Ela não consegue fazer essa eliminação de forma adequada. O que acontece? O corpo retém. Então, isso vai causando adoecimento, vai causando a doença renal crônica, vai causando, levando aquela pessoa com tratamento conservador para uma diálise ou uma hemodiálise. Pode levar ela para o transplante ou a óbito, tá? Então, aqui na bexiga vai ficar armazenado. Quando chega aqui na bexiga, aí vem a necessidade de ir ao banheiro, tá? Aí por onde vai sair? Vocês lembram? Por onde vai sair a urina, que vai entrar em contato com o meio externo? Vocês lembram? Pela uretra, tá? Então vejam aqui, nós temos o pênis e temos a uretra. A uretra é esse canalzinho fino, tá? Aqui. Vejam que ela, no homem, ela é bem maior. Ela mede em torno de 17 a 23 centímetros. Isso é bom a gente saber, vocês vão já saber o porquê, tá? E nós temos a uretra feminina. Vejam lá, é bem pequenininho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É só
essa pontinha aqui, gente. Vejam como é pequenininho. E ela mede em torno de 5 centímetros. O que quer dizer? O que quer dizer que a mulher, em termos de infecções bacterianas do trato urinário, ela é mais provável acontecer, ser acometida, do que o homem, tá? Um exemplo, cistite, outra inflamação da bexiga, outro exemplo, a própria infecção urinária, que acomete mais as mulheres. Outro exemplo, aquelas mulheres gestantes, aquelas mulheres no período menstrual, ou o ser humano em geral, mulher, né, mais protuberante, com inchaço abdominal mais incisivo, aquilo vai causar uma pressão na bexiga, por conta dos nossos órgãos, que vai apertar e vai fazer com que aquela mulher vá ao banheiro mais vezes. E se não tiver o cuidado adequado para estar fazendo a eliminação dessa urina de forma correta, aí sim que vem as prováveis infecções. Tá? É porta de entrada para bactérias. Então, até mesmo o ato como a gente usa lá o banheiro conta, né? Se é com higiene, se fecha a tampa da privada para poder dar descarga, tá bom? Então, tudo isso acontece, a diferença entre as uretras da mulher e do homem. Então, logo a mulher fica mais suscetível a adquirir infecções do que o homem, tá? Comparado ao homem. Pode passar. Aí vem a questão da água, agora que a gente entendeu um pouquinho, né, desse sistema urinário formado pelos rins, que filtra o sangue, passando essas toxinas pelos uretérios, chegando até a bexiga, onde fica armazenado, e sendo eliminado pela uretra, 4 componentes. Vem a questão da água incisiva nesse processo. Bom, pode passar. Então, nós temos aqui os dias mundiais, tanto do rim como da água. Pode passar, a colega já colocou. Tá? Nós temos alguns fatores de risco para o desenvolvimento das doenças renais, como, por exemplo, diabetes mellitus. Também vamos ter a hipertensão arterial sistêmica, uma vez que, sem a ingesta de líquido adequado, que acontece, vocês lembram, o rim ele não consegue, né, filtrar aquele sangue. Então, aquelas toxinas, elas ficam por lá mesmo. Como é que a pessoa vai eliminar essas toxinas se ela não bebe água? Em que momento da vida ela acha que vai ir ao banheiro se não fazer a ingesta de líquido? Ela não vai ao banheiro. Aí ela vai adoecendo aos poucos, ela vai se matando aos poucos. Porque tem um ditado que diz, a pessoa pode até ficar sem se alimentar por alguns dias. Agora, sem beber água, ela não pode ficar um só dia. Porque isso vai matando ela aos poucos, tá? Aí nós temos também o sedentarismo, o alcoolismo, que entram como fator de risco, que é aquilo que eu coloquei bem no início. E existe também um fator que é silencioso, mas igualmente perigoso, que é beber pouca água. Então, logo do que me adianta eu ter levantado a mão, que bebi água, sendo que essa água que eu bebi foi só aquela aguinha para a comida descer na hora do almoço. Tá? Então, tem essa diferença também. Por isso é importante beber no mínimo 2 litros de água durante o dia. Só que nós também temos um cálculo, tá? Para a ingesta de líquido, que já eu vou fazer vocês pegarem o celular e calcular a ingesta de líquido diária que cada um aqui deve tomar. Pode passar. Então, é importante também lembrar que não se deve esperar ter sede para tomar água, que é algo que eu já coloquei aqui para vocês bem no início da nossa palestra. E temos uma curiosidade, tá? Para aqueles que não têm o hábito de tomar água em abundância, é possível calcular a quantidade ideal por dia e saber se está conseguindo atingir pelo menos o mínimo necessário. O mínimo não é um copo, gente. É preciso multiplicar seu peso em quilograma por 35 ml para obter o resultado. Por exemplo,
uma pessoa com peso de 70 quilogramas vezes os 35 ml por quilo. Nesse caso aqui deu quanto? 2 litros, 450 ml. Então, vamos lá, peguem seus celulares. Vamos multiplicar o peso vezes 35. Multipliquem o peso de vocês vezes 35, tá? A regra é 35 ml por quilo, no mínimo. Esse é o mínimo que você deve tomar de água. E o máximo? Qual é o máximo que eu posso tomar de água? É porque você não pode tomar 10 litros de água por dia, que isso também vai te adoecer. Então, tem o máximo. 50 ml por quilo de peso, tá? Então, veja o mínimo, o peso de vocês vezes 35. Alguém já calculou? Deixa eu ver. Ele ali, fala aí. 3 litros, 220. Você consegue tomar? Ou nem sabia? Mas toma mais ou menos isso? 2 litros? Por aí, né? Mas é 3,220, né? Não? Ele tem que tomar por dia, gente, no mínimo. No mínimo. Olha só, prestem atenção, no mínimo. 3 litros, 220 ml, tá? Deixa eu ver quem mais. 2,240. Quem? 2 litros, 240. Levinha ela. Então, assim, gente, esse cálculo é ótimo para quem quer começar a mudar de vida, tá? Lembrando que a água, gente, ela muda a nossa vida. Em que aspecto? Ju, pele, cabelo, unha. Quem bebe água, gente, tem uma estética boa, tá? Não precisa se preocupar com tanto. Quem bebe água, emagrece? Eu posso dizer que sim. Sabe por quê? Por conta da retenção de líquido. Então, quando a gente não bebe água, a gente fica o quê? Retida, inchada. Bebe água, tu vai começar a ir no banheiro, eliminar todas essas toxinas. E tu vai começar a secar. Devagarzinho vai começar. Só que isso é um processo. Todo dia você coloca a sua meta de 3 litros por dia. Aí eu fico imaginando, como é que eu faço isso? Para me livrar. Será que eu bebo logo esses 3 litros só de manhã? Depois vou estar livre, não preciso mais beber água. Não, gente, você vai estar se adoecendo também, tá? Tanto a falta de água como a agressão de água, né? Pode te causar algum déficit, tá? Então, o certo é 3 litros de água, o meu também é 3. 1 litro de manhã, gradativo, né? 1 litro de manhã, outro litro de tarde e o último litro de noite. Né? Então, vai tomando de forma gradativa. Sabe por quê? Se você pega, já tomei 1 litro de manhã, vou tomar outro litro de tarde. Aí, esse litro que tu vai tomar de tarde é de uma vez. De uma vez, tomei, pronto, me livrei. Sabe o que vai acontecer? Principalmente se você for uma pessoa que trabalha, tem suas ocupações, você não vai conseguir. Porque vai ficar indo no banheiro o tempo todo. Por exemplo, agora eu faço uma ingesta de 3 litros por dia. Meu mínimo, é o meu mínimo para o meu peso, que é 76. Tá? Então, 3 litros por dia. O que acontece? Eu estou aqui na palestra, já não bebi água. Porque senão, vou ficar descendo, ter que ir no banheiro e atrapalhar a palestra. Então, é exatamente assim que a gente tem que fazer a nossa ingesta de líquido. Se você bebe a água de uma vez, já era. Você vai no banheiro direto. Então, o correto é, para evitar essa constância no banheiro, eliminar suas toxinas, tomar gradativamente, gente. Não existe isso de bater meta de manhã. Não existe isso de bater meta de tarde. A meta, ela é batida ao final do dia. Dentro das 24 horas, você tem que tomar a sua meta diária. Tá? Então, faça um cálculo
do peso vezes 35 e coloque em prática. Principalmente aqui no serviço. Gente, não tem coisa melhor do que colocar em prática a meta de água do que no serviço. Porque tu trabalha um pouquinho, beber água. Trabalha mais um pouquinho, beber água. No final do trabalho, acabou. Tá? Então, coloque em prática. E outra, não esperem a sede. Não esperem a sede. Coloca aqui, a gente, ainda mais quando está no trabalho, vive olhando o relógio, pensa que eu sei, para saber se já está quase na hora de ir embora. Então, já que você fica olhando o relógio o tempo todo, bebe água 3 horas, quando for 3h30, opa, vou beber de novo. 3h40, opa, vou beber mais um gole, tá? Assim você consegue manter a sua meta diária. Pronto. De tarde foi 1 litro, falta só um último que você vai colocar em prática de noite. Até lá você tem bastante tempo. Então, esse é o cálculo, tá? Quando eu digo que se você for dar um Google, tá quente. Se você for dar um Google, vai dizer lá, 2 litros de água por dia. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Por exemplo, colérico, deu mais de 3 litros, tá? Uma criança, tu pega uma criança, o peso de uma criança, não vai dar 2 litros, tá? Vai dar muito menos. Então, às vezes a gente fica no Google, 2 litros, pelo menos, né? Não, é esse cálculo aqui. É através do teu peso, tá bom? Que você vai conseguir atingir tua meta. Então, coloque isso em prática aqui, ó. No serviço de vocês, tá? Que vocês vão conseguir. O professor é fácil. O professor está falando, a boca seca, ele já pega e dá um gole. Mas coloque em prática, tá, gente? Pode passar. Pode passar. E nós temos a distribuição da água do corpo humano. Aí a gente vê aqui que não se trata só dos rins. Olha que coisa, gente. Temos várias partes do nosso corpo, inclusive a própria pele, né? Para a gente nutrir. Então, não se trata só de rim, né? Então, bebendo a água para os rins, para o trato urinário, para ter essa urina aqui, que é a mais ideal, tá, gente? Porque isso aqui, eu tô achando essa daqui muito amarela. Até mais clarinha, não transparente, mas clarinho, um amarelo bem clarinho mesmo, bem opaco. Para ter essa aqui, a gente tem que fazer a ingesta de líquido, tá? Mas olha aqui, dependendo da idade, a quantidade de água presente no nosso organismo pode variar entre 60 e 75, em média 70. Né? Então, 70% do nosso corpo formado aí por água, tá? Então, é muita coisa. Quanto mais jovem uma pessoa, mais água há em seu organismo, e conforme vamos envelhecendo, o percentual de água corporal sofre naturalmente uma diminuição. Isso é patológico? Não. Isso é do envelhecimento. Lembrem-se que existem 2 tipos de envelhecimento. Vou colocar aqui para vocês. Temos a senescência, que é aquele idoso no processo de senescência. Envelhecimento natural. Ele vai perder muitas funções. A pele, a audição, tudo. Vai indo naturalmente embora. Porém, ele não tem uma comorbidade específica ou uma patologia atingindo aquilo. Então, não é agravante. É de forma moderada. E tem a senilidade, aquele idoso senil. Tá? Aí sim, o envelhecimento dele é patológico. Então, com certeza, a sobrevida dele vai ser mais precoce e pode levar até o óbito. Agora, aquele envelhecimento natural, ele também pode diminuir, tá? A questão da água no corpo. Mas isso é um processo natural, tá bom? Aí nós temos aqui o cérebro, com 92% de água. Então, disse que o cérebro ele é o órgão que mais possui água em sua composição, sendo constituído por aproximadamente 92% de água. Então, sim, gente, quando eu falo que a água, ela abastece, ela nos faz se sentir melhor e nos faz pessoas mais bonitas, com relação a isso também, nos faz pessoas mais inteligentes. Mexe aqui no meu cognitivo, o meu intelectual, ele é mais aprofundado, eu consigo ter
um hábito de concentração maior, de estudo maior, de trabalho maior. Eu consigo pensar mais rápido. Mexe com o meu intelectual também. Isso está dentro da beleza de vocês. Não tem coisa melhor do que alguém te elogiar dizendo que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa intelectual, uma pessoa com cognitivo bom, tá? Então, ela tá aqui, 92% de água. O cérebro, tá? Então, vamos tomar água para se tornar pessoas mais inteligentes. Aí vem uma pessoa e diz: ai, mas eu sou professora, eu nunca tenho tempo de beber água, porém eu sou compulsada, eu sou inteligente. Você olha no espelho e vê se tua pele tá boa, teu cabelo caindo, tua unha quebradiça, feia, toda retida. É só a inteligência que ficou. E por conta do costume. Não bebe água, tá se degradando, vai beber água, tá? A água ela é importante, não interessa se não bebo água, sou isso, não bebo água, sou aquilo. Alguma parte do teu, inclusive doenças, as doenças mais perigosas, elas são silenciosas. As doenças mais perigosas, elas são silenciosas. Daqui a pouco, você tá com essa urina bem aqui e não sabe por quê. A urina preta, ou então com a urina vermelha e não sabe o que está acontecendo. Às vezes, a urina ela também pode vir, sabe que cor? Transparente, da cor da água. Aí tu diz, caraca, a urina tá top. De manhã cedo, a tua urina da cor da água, transparente, alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com os teus rins. Sabe por quê? A urina de manhã cedo, ela tem que vir essa cor aqui. De manhã cedinho, quando você acorda. Aí você me pergunta, por quê, Ju? Porque você passou a noite toda sem tomar água, tá? Inclusive sem ir ao banheiro também. O que acontece? Todas as toxinas, ureia, ácido úrico, amônia, elas se concentram. Então, a urina ela vai ficar mais concentrada, ela vai ficar mais escura. Então, que bom que de manhã cedo ela vem assim, porque o rim, através dos ureteres, da bexiga, da uretra, eles estão expulsando como deve expulsar. A gente absorve bem clarinho. É porque ele absorve as toxinas. Tá? Então, ficou lá no teu organismo. Isso de manhã cedo, tá? Você fazer a ingesta de líquido, e a banheirinha ela tá clarinha, tudo bem, isso é normal. Acabou de beber água, vamos supor aqui, 500 ml de água, já foi no banheiro, aí veio bem clarinha, transparente da cor da água. Tudo bem, agora de manhã cedo, fiquem em alerta, tá? Que não é normal de manhã cedo a urina ela vir da cor da água. Não é normal, tá? Pode passar. Temos os músculos, né? A gente se pergunta, por isso que os fitness, né? Os fisiculturistas, eles bebem tanta água, eles são disciplinados com relação à água. Tá explicado, tá? 83% de água. Então, depois do cérebro, temos os músculos. Toda a nossa musculatura ela é composta por pouco mais de 80% de água. E essa quantidade de água é importante para o transporte de minerais que garantem o seu funcionamento, como é o caso do cálcio, por exemplo. Muito importante, inclusive, para aquelas pessoas que já estão atingindo, né, o envelhecimento, os seus 60 anos. Muito importante manter esse equilíbrio mais disciplinado possível com relação à água. Gente, a água ela não é restrita para nenhuma faixa etária. Só tem um caso específico que a água ela pode até sofrer uma restrição, que é com relação àquelas pessoas que fazem diálise, tá? Já com relação a alguma doença renal crônica, que fazem diálise. Então, se ela não urina, ela pode tomar em torno de 500 ml de água por dia, se não urina. Apenas com a ajuda da diálise, tá? Se ela urina, aí já aumenta um pouquinho. Mas é a única, assim, restrição mais relacionada ao ser humano com relação à água. Então, fora isso, todo mundo, toda a faixa etária
padrão normal, aquele cálculo que eu mostrei para vocês. Inclusive, até as pessoas transplantadas também já voltam para aquele cálculozinho que a gente viu, tá? Então, nós temos os pulmões, 70% de água. Os pulmões, os alvéolos, eles são responsáveis pelas trocas gasosas e distribuição de oxigênio por todo o organismo. E é um órgão que 70% da sua composição é água. Então, se eu estou, né, aí com um pouco ingesto de líquido, eu vou acabar sofrendo alguns sintomas com relação ao meu pulmão, tá? Com relação ao meu trato respiratório, enfim. Pode passar. Pode passar. Os rins, 60% de água, porém não perde o seu protagonismo com relação à ingesta de líquido, e a gente já sabe bem por quê. É importante para filtrar o sangue, que vocês já sabem. É um órgão que literalmente possui uma ação detox no organismo e é composto por pouco mais de 60% de água. Em casos de desidratação, os rins são os primeiros órgãos a ser afetados, tá? E quando os rins eles são afetados, é aquele processo que eu falei para vocês, é silencioso. Então, quando você vai descobrir que seus rins realmente não estão funcionando como devem, está acontecendo ali uma insuficiência renal ou outro agravo com relação aos seus rins, já é um pouco tarde demais, um pouquinho tarde demais, então não é precoce. Né? Aí você já vai ter que procurar um especialista na área, não vai ser mais aquele clínico, não vai ter que procurar um nefrologista, uma nutrição, um nutricionista nefrologista ou um urologista, então é mais específico para poder tratar, tá bom? Então o melhor mesmo é beber água e prevenir. Sangue, 95% de água. Então, o sangue ele é composto principalmente pelos glóbulos brancos e vermelhos, além de plaquetas, que são as células responsáveis pelo início do processo de cicatrização, e esses compostos representam 45% do sangue. Tá? Então, os rins, né, bom manter essa ingesta de líquido, que lá nos rins nós temos alguns hormônios que fazem alguns controles, por exemplo, o controle da pressão arterial. Tem um hormônio lá no rim e com a ingesta de líquido adequada ele consegue fazer esse controle. Nós também temos os hormônios que estimulam, né, a formação desses glóbulos aqui, né, do sangue lá na medula óssea. Nos rins também. Tá? Então, para ver como a ingesta de líquido ele influencia até mesmo a nossa pressão arterial. Tá? Relacionada aí com a hipertensão, por exemplo, em muitas pessoas, tá? Os rins, pode passar. Então, nós temos aqui os ossos, 48% de água. Então, embora muita gente possa não acreditar, os ossos também têm alto teor de água em sua composição, e no total o esqueleto humano é composto por quase 50% de água, fora os outros nutrientes, contendo cálcio e também a própria vitamina D, que é algo 0,800 muitas vezes, né? De manhã cedinho, ó, 6 horas da manhã, 5 horas. É algo 0,800, assim como a água. Ou seja, você pega um solzinho da manhã bem e já adquire a vitamina D. A água é a mesma coisa. Em qualquer lugar você consegue água. E é importante a gente eliminar os outros líquidos complementares. Por quê? Porque muitas vezes a nossa água ela não é filtrada como deve ser. Ela já vem o cloro, já vem outros ingredientes na composição dela. Então, por isso que o melhor mesmo é ficar só na água. Esqueceu um pouquinho dos complementares. Pode passar. Pronto, tá aqui resumido. Esse é o resumo, tá? Pode passar. E a importância da água para a saúde dos rins, tá? Então, o nosso corpo ele é composto por cerca de 70% de água e alguns órgãos necessitam mais desse líquido para manutenção e funcionamento saudável. Aí nós vemos aí o protagonismo do rim com relação à ingesta de água. Os rins, por exemplo, eles dependem da água para que seu funcionamento ocorra de forma regular. Ok. E a água ela é essencial para o funcionamento dos rins e para que desempenhe suas funções, qual seja filtragem do sangue e das impurezas. Né? Filtrou o sangue, tirou as impurezas, levou essas impurezas para serem expelidas. Se ingerirmos pouco líquido, o rim fica sobrecarregado e não tem as condições ideais para realizar esse processo. Então, se ingerirmos pouco líquido, então,
deleta essa ideia de ingerir 1 litro de água por dia, se seu peso te pede outro. Deleta essa ideia de beber 4 copos de água por dia de 300 ml, se seu corpo está pedindo mais. Tá? Então, é a mesma coisa que nada. Tá bom? No caso, aí só vai saciar a tua sede, não vai melhorar o teu organismo. Pode passar. Quando o rim percebe pouco líquido no organismo, a urina fica concentrada. Então, nós temos aqui diversas urinas concentradas, né? Essa, na verdade, ela é concentrada, só que ela é mais opaca. Então, não está tão preocupante com relação à minha hidratação. Tá? Quer dizer o quê? Obviamente, essa urina aqui, ela é perfeita, né? Porque ela vem diversas toxinas, ok. Mas, se ela vem o tempo todo assim, é porque também quer dizer que a gente está desidratado. Então, não adianta estar eliminando as toxinas se você não está repondo os sais minerais, se você não está repondo com água a nutrição para suas células. Então, não adianta, tá? Então, melhor ela vir assim, porque ela vindo assim, de vez em quando você vai no banheiro e ela vai estar assim. Então, está eliminando, mas está eliminando gradativamente também, tá? Isso é importante. Aí temos aqui os benefícios da água, regula a temperatura corporal, elimina resíduos e toxinas do organismo. Quando diz aqui que regula a temperatura corporal, o que vocês entendem? Uma água gelada para você tomar é melhor que uma água quente, por exemplo? Com certeza. A água gelada, gente, além de saciar mais a sede, ela também faz essa regulação aqui da temperatura corporal. Melhora o funcionamento intestinal, controla a pressão arterial sistêmica, como eu disse para vocês, que está lá no rim, aquele hormônio que eu acabei de falar para vocês, que faz esse controle da pressão arterial, hidrata as vias aéreas superiores e umidifica o oxigênio para a respiração, pode passar. Ajuda no metabolismo, principalmente para quem faz algum exercício físico de qualquer natureza. Protege e acomoda os órgãos vitais, ajuda na absorção de nutrientes, que são aqueles nutrientes que você faz a utilização nos alimentos que você ingere durante o dia, no almoço. Fortalece ossos e dentes, ajuda a transportar nutrientes e oxigênio para as suas células, já que tudo relacionado à água é célula. Mantém a pele, unhas e cabelos hidratados. Proporciona equilíbrio corporal, ajuda a emagrecer. Diminui o inchaço. Aquela pessoa retida, sabe? Vai no espelho, poxa, estou tão retida, estou tão inchada. Bebe água, faz o teu cálculo, coloca na meta. Todo dia que você consegue secar essa barriguinha aí, ou diversas partes do teu corpo que você está incomodado com relação à retenção de líquido, tá? Ao inchaço. Ele vai eliminando. Ah, mas como é que acontece? É tipo uma mágica? Não, você vai no banheiro e vai eliminar. Indo de banheiro em banheiro, eliminando as toxinas, você vai começar a desinchar. Isso é um fato, tá? Diminui o inchaço e potencializa a cognição, o intelectual, pode passar. E os malefícios da desidratação? Nós temos aqui a desidratação leve, a sede. Então, sim, gente, quando você está com sede e você lembra de beber água, você já está desidratado. Então, o certo é você tomar água independente se está com sede ou não, se está com a boca seca ou não, tá? Quando está com sede é porque já está desidratado. Cefaleia, que é dor de cabeça, fraqueza, tonturas, fadiga, sonolência. Aí você pensa que está doente. Você pensa que está com algum câncer, com alguma doença, já pensa no pior. Você só está desidratado. Não quer dizer que você não esteja doente ou não adquira alguma patologia, mas só está desidratado. Tá? Então, não se preocupa, levanta e vai pegar uma água e beber, tá? Pode passar. Desidratação moderada, nós temos a boca seca, diminuição da diurese, urina, a diminuição da urina, ataque cardíaco, quando o coração acelera, sabe? Você já pensa, eu tô com ansiedade. Perda da elasticidade da pele, tá? Então, tudo isso relacionado à desidratação moderada. Então, quando você tiver esses sintomas, parar e dizer, meu Deus, vou dar uma crise de ansiedade. Lembra? Qual foi a última vez que você bebeu água? Antes de sair alarmando por aí, tá? Porque são coisas diferentes para ninguém
para você já tomar intercorrência do caso. Então, caraca, mas faz horas sem beber água, isso aqui deve ser desidratação moderada, pode passar. E a desidratação grave, que é a sede intensa, a anúria, que é a ausência de urina, a ausência mesmo, não é a diminuição, não. Taquipneia, temos a pele fria e úmida. A desidratação pode levar também à diminuição do desempenho físico e cognitivo e a alterações no funcionamento termorregulador e cardiovascular. Ou seja, a gente só adoece, a gente só se deixa se abater porque queremos, né? Que a água está bem aí do nosso lado, tá? Pode passar. Então, como funciona a água no nosso corpo? Hidrata os tecidos da boca, dos olhos e do nariz, protege os órgãos e tecidos do corpo, ajuda a prevenir constipações, ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para torná-los acessíveis ao corpo, regula a temperatura do corpo, lubrifica as articulações do nosso corpo, ajuda a transportar nutrientes e a eliminar os resíduos nos rins e fígado também, aumentando a capacidade de filtrar o sangue e leva nutrientes e oxigênio para as células. Pode passar. Aí nós temos aqui a coloração da urina, que é algo que eu vou estar explicando para vocês aqui. Pode dar uma passadinha também? Vou deixando esse slide aqui para vocês, tá? Nós temos aqui a clarinha, que vocês já estão careca de saber, tanto que eu já falei, que significa a urina saudável. Então, a urina, até mais clarinha que isso, tá, gente? Estava dizendo que eu estou achando ela até mais escurinha, mas, enfim, ela está representando a urina saudável, bem clarinha mesmo. Aí nós temos a urina mais concentrada. Vocês viram que essa urina mais concentrada, ela também pode estar relacionada com alguma doença renal, tá? Não quer dizer que não tá. Tipo, quando a gente acorda de manhã cedo e vai ao banheiro, normalmente é essa cor, não é? Essa cor aqui, bem escura, mais concentrada. A gente passa uma noite sem beber água, sem ir ao banheiro, então, essa cor. Mas se for outra pessoa, tá? Tendo essa urina aqui todos os dias, em todos os horários, aí já é preocupante, tá? Mas essa daqui também se torna um pouco mais normalzinha assim que acorda. Nós temos a laranjinha, eu também coloquei aqui do lado, como concentrada, também assim que acorda. Porém, ela também pode estar relacionada a algum medicamento, né? Então, calma aí. Não é porque sua urina está escurinha com uma cor diferente que quer dizer que você está doente. Às vezes é algum medicamento que você fez uso, ou até mesmo, gente, algum nutriente, né? Por exemplo, uma beterraba, um vinho, algo que fez com que ela viesse com um pigmento mais escuro, tá? Tem medicamento que deixa a urina até azul. Tem medicamento, principalmente para quem faz tratamento de pedra na vesícula, cálculo renal, que deixa a urina assim mais, tipo um verdezinho neon. É tudo o medicamento. Então, tem medicamento que deixa a urina bem alaranjada, mais do que aqui, e bem azulzinha. E também um verdezinho neon. É coisa de medicamento, tá? Então, depende muito. Tem que analisar todos os fatores. Antes de criar, né, neuroses, você tem que pensar o que foi que você comeu, qual foi o medicamento que você tomou antes de criar alguma neurose. Aí nós temos essa bem daqui, né, que é bem mais escura. Ela também está bem concentrada e pode estar relacionada a alguma patologia, tá? Então, já é preocupante. Aí nós temos aqui a vermelha, não é preta, tá, gente? É vermelha. Tá com sinal de hematura, tá? Ou seja, sangue presente na urina. E ela acontece muito em casos de, claro, tem diversos fatores, né? Por exemplo, uma mulher que está menstruada, né? Ou então algum outro fator que não seja patologia, pode ser que ela venha assim, com sangue na urina, normal, ok, mas nenhum fator desses pode ser infecção urinária, só que grave, tá? Para a urina ela vir nessa cor aqui, com presença de hematura, com sangue bem vivo, né? Como vocês podem perceber, é porque ela está com uma infecção no trato urinário por alguma bactéria, algum agente infeccioso e já está em um estágio mais grave, mais severo, tá?
E temos a preta. Pode deixar a urina assim preta. Vocês lembram que teve um boato não, né? Uns fatos, alguns tempo atrás, da urina preta, da doença da urina preta, que o pessoal estava comendo peixe. Aí estava vindo essa urina aqui, que tinha uma bactéria presente, principalmente nos peixes, que não sei o que, deixava a urina preta. Ok, mas a urina preta, ela também pode estar relacionada com problemas hepáticos no fígado, tá? E vamos avaliar que uma urina preta, você em sua residência foi fazer a sua urina e ela veio preta, é porque o negócio está feio. Você viu, olhou bem, não é sangue, é preta mesmo. É porque você tem que procurar urgentemente algum profissional especializado, ainda tem isso, nessa área aqui. Tá? Pode ser algum problema no fígado, algum problema hepático. Tá? Tem um processo também que acontece no nosso organismo, chamado miólise, que é a quebra da musculatura, ele solta a mioglobina e ela solta um pigmento, tá? Que deixa a urina assim, pretinha, mas em casos mais graves, realmente pode ser algum problema no fígado, tá? Então, todas essas urinas, gente, tirando essa aqui, elas podem ser indicativas de alguma patologia, tá? Essa daqui vocês ainda podem salvar, se for de manhã cedo, tá? Agora, essas outras aqui, pode ser indicativas de alguma patologia. Pode passar. Então, nós temos aqui os problemas do sistema urinários, temos as infecções, normalmente estão associadas à desidratação, isso já sabemos. Acontece principalmente no verão, será por quê, né? Acontece principalmente no verão. É válido mencionar também que o gasto de líquido em decorrência da produção de suor diminui o volume da urina produzida. Por isso, gente, que a gente tem um limite máximo de ingesta de líquidos, que eu falei para vocês. O peso multiplicado para 35 e também o peso multiplicado no máximo por 50. Tá? Principalmente visando aquelas pessoas que fazem algum exercício físico e que, né, tenham bastante gasto energético, calórico, através do suor, enfim. Ou aquela pessoa que trabalha no lugar quente, no sol quente, né? E faz também bastante perda. Pode passar. Aí nós temos, às vezes, decorrentes da falta de água no organismo, a infecção urinária, que eu repassei aqui para vocês, pode ser por uma bactéria, por um fungo, tá? Os cálculos renais, que são as famosas pedras nos rins, né? Mas acomete hoje a população, tá? Então, eles podem ser eliminados através da urina ou ficar presos na uretra, gente. Isso pode explicar também o fato da urina ela vir com sangue, tá? Com hematúria. Às vezes, a pessoa que já tem um problema aí com cálculo renal, pode ser que uma pedrinha ela escape e acabe, né, lesionando a região e saia o sangue. Ok. Aquela pessoa que já tem algum problema com cálculo renal, tá? Pode passar. Temos a insuficiência renal, que eu falei para vocês, aquela urina, né, que vem bem clarinha, principalmente de manhã, temos que ter cuidado. Né? Aquela urina que vem quase transparente, pode ser um indício aí de insuficiência renal. E tem a doença renal crônica, né, que já é aquela que vem do tratamento conservador, da diálise, que já não pode fazer tanta ingesta de líquido, tem uma restrição de água importante, e do transplante até mesmo, tá? Então, são pessoas aí transplantadas ou em diálise. Pode passar. Aí tem umas dúvidas sobre a hidratação e desidratação que eu vou deixar aqui para vocês. Eu deixei até sem resposta, tá? Para ver se a gente interage um pouco aqui para concluir a nossa palestra. Então, vamos lá. Afinal, quantos litros de água beber por dia? Vocês já sabem, já fizeram aí o cálculo. Peguem esse cálculo para a vida de vocês e coloquem em ação. Como medir essa quantidade? Em litros ou em copos? Em litros, né? Então, é 35 e no máximo 50 ml por quilo. Tá? Pode passar. No verão, com temperaturas próximas ou ultrapassando os 40 graus em boa parte do Brasil, aumenta a quantidade de água a ser bebida? Com certeza, né? Então, veja que anteriormente o verão ele coincide aí com a desidratação.
né? Então, é importante aumentar a ingesta de líquidos. A quantidade de litros de água ingeridos diariamente varia de acordo com o peso e a altura? Certeza, tá? Já até passei para vocês o cálculo e já está tudo ok. Pode passar. A quantidade de água pode variar de acordo com a idade? Com certeza, né? Então, a gente viu a questão dos mais jovens e do envelhecimento. É bom para o organismo beber um copo de água ao acordar ainda em jejum? Sim, gente. Bebam água assim que acordam, antes de fazer o café, antes de qualquer coisa. Acordou, foi no banheiro, pega logo um copo de 500 ml, o maior, enche de água e bota dentro. Pode passar. A pessoa deve ingerir a quantidade adequada de água diariamente, independente de outros líquidos que beba, como sucos de frutas, chás, entre outros. Gente, a água ela tem que estar em primeiro lugar. Não pode, esses outros aí não pode substituir em hipótese alguma. Tá? Refrigerantes devem ser evitados? Com certeza. E as bebidas alcoólicas, quando se ingere, deve-se aumentar a ingestão de água também? Com certeza, né? Principalmente para melhorar a ressaca. O bom é já tomar uma cervejinha com a água do lado, que daí você não tem maiores problemas com a esposa, com os filhos, vergonha alheia. Tá? Então, já deixar uma garrafinha de água, cervejinha, e já se hidratar bastante após a ingestão de bebida alcoólica. Pode passar. A água pode ser ingerida junto às refeições ou é melhor não beber água quando se está comendo? E aí, o que vocês acham? Melhor evitar? Melhor evitar. Melhor evitar. Inclusive, tem até alguns estudos que relacionam alguns problemas cancerígenos às células cancerígenas com relação à ingestão de água gelada enquanto você está comendo o alimento quente, né? Então, come o alimento quente e vai fazer a ingesta de água gelada. Então, isso tem alguns estudos que, né, fazem essa comparação com as células cancerígenas, né, que abrange mais. Então, é perigoso. Tem diferença entre ingerir água gelada ou em temperatura ambiente? Com certeza. Então, a água gelada, gente, ela é muito melhor, tá? Para, né, fazer a regulação da temperatura do corpo e para saciar a sede também, ela é bem melhor. Pode passar. A água mineral com gás pode ser ingerida à vontade ou há alguma restrição? Ela pode ser tomada assim. Inclusive, tem pessoas que não bebem água, não bebem a composição da água 2O, não bebem água pura. Elas conseguem tomar qualquer outro líquido, menos a água. Tá? Então, tem pessoas que optam pela água com gás, mas também que não devem substituir a água pura. Como identificar a desidratação e quais os sintomas? Falem só um sintoma aí para mim. Fraqueza, tontura, boca seca, cefaleia, muito bem. Quais os principais problemas de saúde que podem ocorrer com o sistema urinário pela falta de hidratação? E aí, alguém? Pelo menos um. Infecção urinária, cálculo renal, né? Muito bem, pode passar. A última, eu acho. Quais os principais sintomas do cálculo renal? Então, principalmente, gente, a dor, tá? Aqui no termo técnico a gente fala algia. É a dor, inclusive é uma das piores dores que existe, tá? Do cálculo renal, da pedra dos rins. A pessoa sofre muito com as crises, até realizar uma cirurgia ou ser curada. Ela sofre bastante com dores, tá? Na região, principalmente abdominal. Depois que alguém está com cálculo renal, qual o tratamento? O certo, gente, é procurar um especialista. Por exemplo, um nefrologista ou um urologista. Pode passar? É o último. Quais os exames deve-se fazer para prevenir o aparecimento de problemas nas vias urinárias? Com que frequência por ano? É o famoso check-up por ano que todo mundo deve fazer. Tá? Normalmente, quando você vai procurar um auxílio médico, é quando você já está com dor. E a dor é quando já está bem avançado o teu estado. Então, melhor é ser feito por prevenção. E aí, os exames que vão ser feitos é uma ultrassonografia, tá? Para ver se tem presença de pedras, de tumor. Pode ser feito também para aquela pessoa que já tem um problema, né, de cálculo renal, por exemplo, uma tomografia computadorizada, exames de sangue, hemograma, tá? Prender a urina pode gerar incontinência urinária com o tempo? Incontinência urinária é quando a urina ela vem espontaneamente. Você está aqui,
infelizmente ela desceu. E se torna até um constrangimento, tá? Então, gente, prender a urina pode gerar incontinência urinária? Não exatamente, mas prender a bexiga pode causar uma pressão e isso não vai ser bom com o tempo, vai causar um envelhecimento daquela bexiga e um bom funcionamento dela e você pode ter outros problemas, tá? Muito graves, pode passar. E mais vale uma pedra no caminho do que duas nos rins. Saiam daqui, vão direto beber água, tá? E é isso. Obrigada, Juliana. Alguém tem alguma consideração a fazer, alguma dúvida? Ela passou a prova todinha, deu cola, né? Não valeu não, Juliana. Tem que fazer a pergunta sem dar cola. Mais uma vez, queremos agradecer a você pela presença, por muitas informações que eu tenho certeza que hoje todo mundo já vai sair daqui com esse alerta. Água, 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 todo o tempo. E também o alerta também para a cor da urina, né? Porque aí a gente consegue identificar alguns sinais que já requer um pouquinho mais de atenção. Eu quero convidar para vir aqui a diretora da escola, Gardênia Cavalcante, vai entregar uma lembrança do SESI em agradecimento pela sua participação nesta ação que a CIPA está desenvolvendo aqui na nossa instituição. Boa tarde, gente. Em nome da nossa superintendente, a Messia, quero agradecer a sua participação, Juliana. Agradecer a presença dos nossos colaboradores, considerando aí que está todo mundo, né, na batalha diária, mas é muito importante esses momentos para que a gente possa aprender mais um pouquinho e cuidar da gente, porque se a gente não cuida da gente, quem vai cuidar, né? E é importante que vocês continuem aí buscando mais colaboradores para cuidar também. E que amanhã nós temos mais evento, né, sobre essa campanha aí em relação ao cuidado dos rins, a doação de sangue e dentre outras que durante o ano acontece. CIPA aí, quero agradecer, parabéns pelas atitudes, pelas ações desenvolvidas ao longo do ano, que eu sei que tem muito mais pela frente. Obrigada a todos e está aqui a nossa lembrança. Acender a luz. Cadê a luz? Então, em nome do SESI, queremos agradecer a presença de todos vocês, em nome da CIPA também, da nossa superintendente Almeci. Lembrando a todos que amanhã, a partir de 8h30, na sala de treinamento da sede, nós temos a ação da CIPA, aferição de pressão, exame de glicose e do IMC, que é o índice de massa corpórea ou corporal, que eu aprendi com a Juliana, que tanto faz, está correto das duas formas. Muito obrigada a todos. Não esqueçam, se forem postar fotos nas redes sociais, marquem o SESI. Quando enviarmos para vocês toda essa palestra na lista de transmissão, encaminhem para quem vocês conhecem, vamos repassar essa informação, que ela com certeza pode até salvar vidas. Porque muitas vezes a pessoa não tem noção da importância que é tomar água. Então, nós aprendemos isso hoje, cabe a cada um de nós repassar essa informação adiante. E quando a gente mandar o link que vai entrar a gravação no YouTube, vocês podem ir lá, comentar, tirar dúvidas, encaminhar para outras pessoas. Vamos fazer realmente essa informação chegar ao maior número de pessoas possível. Então, muito obrigada a todos. Tenham todos uma excelente tarde e bebam água.